E aí, pessoal, mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, acompanhando o Sartre, Metafísica e Existencialismo de Gabor Heim. Ao fundo, vocês estão ouvindo Monte Blanco, projeto do meu amigo Ronaldo Palma, o álbum Sonhos em Baixa Resolução. Quero agradecer a Positivo e a Vai Brasil por terem tornado possível esse canal e esses vídeos. Muito bem, sigamos no comentário de Borheim sobre Sartre. Né? Este curso, este conjunto de comentários sobre o livro de Borheim, escrito em 1971, publicado em 1971, sobre a obra de Sartre, em especial O Ser e o Nada, publicado em 1943 e traduzido para o português mais ou menos desde os anos 90 do século XX. Nós estamos no capítulo 4 do livro de Borheim, intitulado O Ser do Para Si. Se você não viu o vídeo anterior, eu acho que nesse caso, evidentemente, esse é um curso sequencial, esses são comentários feitos em sequência sobre os capítulos do livro, na ordem que eles estão, mas este vídeo em especial, ele precisa muito que já se tenha em mente tudo que foi falado no vídeo anterior. De qualquer forma, eu recapitulo de maneira muito básica o que a gente vem fazendo, o que vem fazendo Borheim com a obra de Sartre. E, portanto, o que Sartre está fazendo? O Ser e o Nada é um ensaio de ontologia fenomenológica. Fenomenologia é uma metodologia filosófica que consiste em suspender tudo que sabemos sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os objetos, para acessá-los desde a perspectiva de uma ciência pura da consciência. Esse método foi pensado por um filósofo chamado Edmund Husserl. Sartre é um dos pensadores que se serve dele. Há muitos outros fenomenólogos. E Sartre se serve desse método porque ele entende que esse método é o método mais apropriado para que possamos acessar o drama da existência humana em suas estruturas mais íntimas. E para isso é necessário fazer uma ontologia, ou seja, um discurso racional articulado sobre o ser em geral e no horizonte do ser em geral sobre o ser humano. Na aula anterior, no capítulo anterior, Borheim nos falou do ser em si, que é o ser dos objetos, o ser das coisas, o ser de tudo aquilo que não é humano, E agora o tema é o ser para si, o ser típico das consciências. Vejam bem, mais ou menos como Platão ou Descartes, Sartre está cindindo o mundo em dois. Existem dois modos de ser: o ser em si e o ser para si. E o ser para si dá para antecipar, específico dos seres humanos. Ou seja, a gente está num horizonte no qual todas as coisas que não são humanas são do mesmo modo. E os seres humanos são de outro modo, em razão do fato de que seres humanos são existências conscientes do próprio existir, são caracterizados pela consciência. Isso tem uma importância metodológica, a fenomenologia parte do conceito de consciência, isso tem uma semelhança de família com a filosofia cartesiana, mas não se trata de definir a consciência como uma capacidade de realizar cognições, obter informações sobre coisas, objetos, estruturas de coisas e objetos e o mundo em geral. Trata-se de uma metodologia filosófica que está interessada na estrutura em geral da consciência, inclusive em outras atitudes que não aquelas cognitivas. Então, o ser para si é um palavrão, uma terminologia, um jargão, se vocês quiserem, do qual Sartre se serve. Ele não inventou esses termos já estavam circulando na filosofia, sobretudo Hegel tinha sentidos específicos para as expressões em si e para si. Sartre lança mão desses conceitos, dessas expressões, desses termos, os reinterpreta e diz: olha, ser em si é o nome do modo de ser das coisas, ser para si é o nome do modo de ser dos seres humanos em razão da sua existência consciente. Então, nesse domínio da investigação filosófica, não vale nada que a gente pode ter aprendido com a ciência ou com a teologia, por exemplo.
A gente sabe muito bem que as coisas são feitas de matéria, que a matéria surgiu no Big Bang, como nos ensina a física, ou foi criada por Deus, como nos ensina a teologia, né? Sobretudo da tradição cristã. Esses saberes estão entre parênteses. A gente não está contando com eles, a gente está contando com o puro plano fenomenológico da experiência humana em geral. Alguém poderia se perguntar, e isso poderia ser tema de um outro momento, de um outro vídeo, de um outro curso da investigação, de um outro texto. Bem, mas dá para suspender tudo e operar sem nenhum conhecimento prévio da realidade? A gente está usando a linguagem. A linguagem ela é completamente carregada de palavras, né? Acabei de dizer, Sartre lança a mão, de palavras usadas por outros filósofos. Até que ponto a gente consegue chegar num domínio da descrição pura da experiência e ainda por cima desse domínio da descrição pura, desse domínio fenomenológico, saltar para um âmbito ontológico no qual a gente estaria falando do ser próprio das coisas, né? Até onde dá para ir? Isso merecia um tratamento adequado, uma investigação só sobre isso, né? Para nossos fins, importa que Sartre se coloca no plano da fenomenologia para dela avançar, para chegar por meio da fenomenologia na descrição do ser em geral, né, dos modos de ser em geral. Ele chega a essas duas conclusões. Dado que há consciências e fenômenos, há o modo de ser das consciências e o modo de ser dos fenômenos em geral, né? Antes de qualquer coisa que a gente possa falar cientificamente sobre eles, há esse nível muito básico da experiência e da existência. E esses nomes são os nomes que ele atribui para essas grandes categorias. Então, quarto capítulo do livro de Borheim é sobre o ser do para si, né? E muito bem, eu vou comentar rapidamente as passagens que eu selecionei nos cards, né? Borheim vai dizer que assim como a análise do fenômeno apresenta caráter regressivo, cujo sentido está no desvelamento do ser entendido como positividade pura ou identidade absoluta, a gente viu no vídeo anterior, né? Sartre é extremamente econômico ao dizer alguma coisa sobre o ser das coisas. Ele só consegue dizer que é em si e é o que é, né? Assim também Sartre procura atingir o fundamento do para si. Assim como, né, uma análise regressiva, uma palavra interessante é engenharia reversa. Uma expressão interessante é engenharia reversa. Já volto para isso. Só vou comentar a última frase que eu selecionei ali no card. Borheim nos diz: antecipemos, esse fundamento é o nada. Eu mencionei no vídeo anterior, ser em si e ser são a mesma coisa. Só os seres em si, a rigor, são num sentido forte. Os seres humanos, digamos assim, eles existem. Os seres humanos trazem em si o nada, né? Mas antes de desenvolver esse tema, volto ao ponto da engenharia reversa. O que quer dizer engenharia reversa? Quer dizer deixar para lá tudo que a gente sabe sobre o mundo, partir do puro fenômeno do fato de que coisas nos aparecem e tentar pensar sobre o que pode se dizer dessas coisas que nos aparecem sem o recurso a outros domínios do saber, sem o recurso a outros discursos, sem o recurso a outros saberes. Apenas do ponto de vista puramente fenomenológico, o que podemos dizer sobre os tipos de coisas que existem, os modos de ser que se dão, certo? E no caso do para si, Sartre procede do mesmo modo que ele procede para tratar do em si. Para chegar nesse nível ontológico no qual a gente só pode dizer que há entes que são o que são e são em si, né? Ele parte do fenômeno, parte do fato de que as coisas se oferecem para a nossa experiência, para a nossa compreensão. Ele vai fazer a mesma coisa com o assim chamado ser para si. Ele vai investigar o âmbito no qual isso se manifesta. Esse âmbito é o domínio da experiência humana, não das coisas, das consciências. É o domínio das consciências. E Borheim continua, segundo o card que eu selecionei, a concretude mundana da consciência coloca em relevo um fato capital. O homem topa com o negativo, encontra-o em diversas modalidades de comportamento, mas não basta constatar e fazer arrolamentos. Mais que isso, a análise do concreto deve conduzir à origem do negativo. Lembremos que um dos propósitos do livro de Borheim é colocar Sartre no esquema, no enquadramento da grande história da metafísica. A metafísica sempre operou por um esquema no qual há o fundamento das coisas e as coisas manifestando esse fundamento, né? O que quer dizer, deixa eu pegar aqui de novo, né? É necessário que a análise do concreto
conduza à origem, no caso, investigando a consciência, a origem desse negativo. A gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, que não há negações à natureza. Né? Terremotos não destroem coisas, eles reorganizam massas. A destruição é um valor humano atribuído à reorganização das massas, né, produzida por um evento natural. Nesse sentido, como é que entrou essa relação aí? Como é que eu olhei para duas entidades reorganizadas no espaço e disse houve destruição, houve mudança, houve transformação? Né? É pelo fato de que a consciência humana opera o tempo inteiro postulando diante do que é algo que poderia ser, deveria ser, a gente consegue negar o dado e pensar o possível. Né? Isso é uma das capacidades mais íntimas, mais intrínsecas, mais constitutivas, mais características da consciência humana. Ela trabalha fazendo esse tipo de relação, vendo o que está onde não está, vendo o que não está onde está. Nós, em outras palavras, percebemos ausências. Né? Marcamos um encontro com alguém e a pessoa não está no lugar em que disse que estaria. Né? E já se passaram 15 minutos e eu estou num ambiente e tudo que eu consigo constatar é a ausência dela. Pouco me importam os outros presentes, pouco me importam o que se come e se bebe nas mesas. Nada disso tem relevo e importância. Por toda parte eu só constato a ausência da pessoa com a qual eu marquei o encontro. Esse exemplo não é meu, esse exemplo é do próprio Sartre. Ele usa esse tipo de circunstância mundana, prosaica, concreta, para mostrar que existe concretamente a experiência das ausências. Né? Parece contraintuitivo dizer que nós experimentamos ausências. Porém, sem esse campo de ausências organizando o que está dado, nós não perceberíamos relações. Se eu digo a caneca está longe do livro, é porque ela não está perto, ela poderia estar perto e não está. Ela não está perto. Estar longe é não estar perto. Está composto, né? O estar longe está composto pelo não estar perto. Portanto, a ausência, a nadificação, como vai dizer Sartre, por meio da sua terminologia filosófica, né? Ele vai chamar isso de nadificação, ela entra como um ingrediente sem o qual a gente não tem experiência com significado. Por toda parte, a negatividade se instaura, se mistura com a experiência do que se dá positivamente. Né? Se não há nem afirmações, nem negações entre os entes simplesmente dados, nas coisas, na sua simples justaposição, certamente ela teve que vir de algum lugar. Né? E ela vem por meio da nossa intencionalidade, por meio da experiência da consciência. Né? Muito bem. Terceira citação que eu selecionei. Numerosas atitudes da realidade humana, diz Borheim, implicam uma compreensão do nada. Pense-se no ódio, na defesa, no desgosto, e muito especialmente nessa experiência privilegiada que nos lança, como assevera Heidegger, em face do nada, a angústia. Isso é uma experiência negativa. Vamos lembrar lá do primeiro capítulo de Borheim, que ele diz que as experiências negativas são privilegiadas. Bem, ele antecipava um tema que agora vai se colocando e vai se tornando cada vez mais premente. A gente vai ter que falar dele no próximo vídeo, que é o seguinte: por que a experiência privilegiada ela tem um caráter negativo? Por que ela é angústia? Por que ela é náusea? Por que ela é, como vai dizer lá naquele texto chamado Existencialismo e o Humanismo, publicado 2 anos depois de Eu Seria o Nada? Por que ela pode ser desespero? Por que ela pode ser desamparo? Por que ela é negativa? Porque é por meio do ser humano que a negatividade entra na composição da realidade. Não existem negatividades na realidade, o ser é em si e é o que é, todos os entes são dessa mesma forma, até o momento em que os interesses humanos, né, que o investimento de significado por meio da intencionalidade da consciência ilumina os entes, colocando eles em determinadas relações. Esse nível, eu insisto, ele pretende ser mais básico do que aqueles saberes sobre o mundo que a gente pode obter na ciência ou na religião. Né? Esse nível fenomenológico, ele é
um discurso sobre o âmbito mais originário da existência. Os outros saberes seriam desdobramentos possíveis, né, desses níveis muito básicos. Nós estamos falando de fenomenologia feita por um filósofo francês em 1943, e é isso que Borheim quer fazer, quer mostrar como isso é um capítulo da metafísica. A metafísica sempre foi uma região da filosofia, um domínio, um campo, né, da filosofia no qual tratou-se de explicar o fundamento último das coisas. Fazendo fenomenologia, ou seja, partindo da pura experiência, eu não estou fazendo metafísica como fizeram os filósofos metafísicos tradicionalmente da tradição, né? Partindo dos entes mais excelentes, como, por exemplo, as ideias em Platão, Deus na filosofia medieval de orientação cristã, e daí por diante. Eu estou partindo da experiência e eu chego em limites muito severos, né, do ser, das coisas, dos objetos que se dão para mim na experiência. Eu só consigo dizer que são em si e são o que são. Tudo vale ao contrário para o ser do para si. O para si não é, e a gente vai ver, a gente vai chegar lá, porque ele é sendo, ele se temporaliza, ele é para si, ou seja, ele não é em si mesmo, ele é testemunha de si mesmo, a consciência é consciência de consciência, né? A nossa experiência é autoconsciente, ao mesmo tempo que eu tenho consciência de um objeto, eu tenho consciência de ter consciência de um objeto, eu posso recuperar isso a qualquer instante por meio da reflexão, e a gente vai encontrar isso também no decorrer do livro. E né, nós somos o que não somos e não somos o que somos, né? O para si é o que não é e não é o que é. É um tipo de ser instável. A consciência, por ser permanente atividade, ela tem um ser instável. E mais importante do que isso, ela não existe em si mesma. Né? Eu quero fechar esse vídeo, fazer ele mais curto. O outro eu achei que ia ser curto, eu tive que dizer muita coisa. Esse eu vou tentar sim fazer ele mais curto, como uma espécie de complemento ao anterior, né? É preciso dizer que Sartre, ao falar da consciência acompanhando o método fenomenológico, ele não está fazendo metafísica como fez Descartes. É impossível falar do ser da consciência sem levar em consideração o fato radical de que a consciência é, primeiro e antes de tudo, intencionalidade. Ela é a experiência de algo, ela é sempre voltada para algo, não há a consciência em si mesma. Diferentemente dos objetos que existem por si mesmos, em si mesmos, independentemente da experiência humana, a própria experiência consciente, ela depende de pelo menos um objeto e um fundo, vai dizer Russell, para fechar um circuito e ser consciência de si mesma, consequentemente. Aqui, Sartre não está se servindo apenas de Descartes, ele está se servindo também da filosofia de outro fenomenólogo, outro indivíduo que leu muito Husserl e tirou consequências bastante especiais de Husserl, que é Martin Heidegger. Né? Martin Heidegger define o ser humano como ser no mundo. Né? Ele escreve tudo com hífen, para mostrar a ligação, né, entre o ser humano e o mundo, né? Na medida em que o ser humano não se dá no vazio, a experiência não se dá no vazio. Ela não pode ser metafisicamente tratada de forma isolada. Se a gente começa tratando a substância pensante isoladamente, como faz Descartes, a gente não consegue mais sair dela, a gente não consegue entender como ela se relaciona. Esse é um problema clássico na filosofia de Descartes. Como é que as mentes se relacionam com a matéria? Como é que uma alma comanda um corpo? Né? Ele vai ter toda uma série de explicações para isso. No caso de Sartre, ele não abre mão, como a gente viu, né, num dos primeiros vídeos, ele não abre mão da ideia de que é necessário partir de um âmbito absolutamente certo, e esse âmbito é o âmbito da experiência em primeira pessoa, a certeza que eu tenho de que eu estou tendo experiências o tempo todo. Né? Isso é cartesiano. Porém, essas experiências, a maneira mais adequada e privilegiada de pensar nesse nível das próprias experiências, não é isolando a mente como se ela fosse uma substância própria, mas compreendendo que a consciência é consciência de existência no mundo. Né? A gente vai chegar lá no fim, né, das análises do Borheim, no conceito de situação. Né? A consciência não se dá no vazio, mas sempre em um lugar específico, em uma época histórica específica, em um corpo específico,
em uma série de circunstâncias que constituem a situação, sem a qual, né, nós seríamos, para usar uma expressão que eu gosto muito de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, nós seríamos qualquer coisa como uma cabeça alada de anjo flutuando em mera contemplação do mundo. Né? Ou como vai dizer Platão na República, o próprio Sartre cita isso, se não houvesse essa ancoragem nas circunstâncias, né? Nossa ancoragem num corpo contingente, num tempo histórico contingente, num lugar contingente, nessas contingências das quais se constitui o mundo, não houvesse essa ancoragem, nós seríamos como as almas na República de Platão, que mais ou menos decidem onde vão encarnar. Né? Então, esse é o ser do para si. Né? Ele é obtido fenomenologicamente por meio da análise dos comportamentos humanos conscientemente constituídos e chega-se nesse nível ontológico no qual percebemos que o para si é uma espécie de avesso, contrário do em si. Né? Então estamos num plano onde há dois modos de ser, o ser em si e o ser para si. Eles são o negativo um do outro e é preciso entender como é que eles se relacionam. Nós estamos com Sartre, né, num dos capítulos finais da assim chamada história da metafísica, segundo alguns, nos quais alguns velhos problemas se recolocam. Né? Alguns velhos problemas se recolocam, como o problema da comunicação entre essas regiões e também, né, como a gente vai ver no próximo capítulo, o problema de como é que se tornou possível o surgimento desse negócio chamado consciência. Né? Porque se sobre o ser só posso dizer que ele é contingentemente, é uma grandíssima contingência o fato de que há entes, né? Esse fato que maravilha os gregos, deixa eles espantados, né? Há entes e não o nada. Né? São poucos os filósofos que se colocam essa questão. Né? Eles tendem a explicar por que há entes, mas eles rapidamente deixam para lá o espanto e partem para a explicação. Né? A ciência vai nos falar em termos de uma grande explosão do universo, a religião vai nos falar da criação do universo. Como é que a gente vai falar disso do ponto de vista de um ponto de vista de uma ontologia fenomenológica, de uma filosofia que se quer ontologia feita a partir do método fenomenológico? Como falar? Já vimos que falar do ser é ter que dizer que ele é uma grande contingência. E como é que surge o nada? Como é que surge esse negócio que é a consciência por meio da qual os entes ganham identidade, sentido e valor dentro dessa malha de sentido, que em último caso fica pendurada, né? Ela é presa, o último item numa cadeia de remissões os propósitos humanos, são os propósitos humanos. Né? Isso a gente vê no próximo encontro, né? Que vai ser sobre de onde vem o nada. Então, até lá e muito obrigado.